eu com 11 anos fiz o exame da 4ª classe e a minha mãe foi comigo à casa dos senhores, aqui em frente, Palacete, e disse para a senhora que se chamava Ana, Dona Ana. A gente não chamava Dona naquela altura, era Menina Ana. Menina Ana, está aqui a minha filha, já fez o exame da 4ª. A professora pediu-me muito que era para ela continuar, porque ela tinha capacidade para isso, mas não posso pôr a estudar. Então, ela, como já tem andado aqui, é para ficar aqui na senhora para ajudar. E a senhora respondeu: não, senhora Diolinda, a sua filha é mal empregada para vir para a minha casa, porque ela, se vier para a minha casa, não passa de uma criada. E ela é mal empregada para isso. Olha, ela tem muito jeito para costura, ponha a aprender a costura, que ela tem muito jeito. E assim foi. Eu fui com uma menina já mais velha que eu, morava ali mais à frente, a minha mãe foi pedir e no outro dia fui ser aprendiza, não é? De modista, numa casa particular. Depois, mais tarde, acabei por exemplo, a última, na Avenida da Liberdade, ao lado do Tivoli, havia o ateliê de Maria Pinto, alta costura. Acabei aí. Mas aí era assim, trabalhávamos muito para fazer as coleções todas para as senhoras levarem, porque iam para as termas, iam para o estrangeiro, e depois vinhamos para casa, a guardar 3 meses sem receber nada. Aquelas meninas tinham pai e mãe, não é? Eu perdi meu pai aos 15 anos, na construção do colégio alemão, portanto, eu não tinha pai. Ao mesmo tempo, a minha mãe ganhou uma doença de nervos, diziam os médicos, naquela altura, hoje seria uma depressão, não é? Deduzo que sim. Andava com a minha mãe ali no Hospital Júlio de Matos, para fazer tratamento, para ter consultas, comprimidos e isso tudo. De maneira que eu praticamente perdi pai e mãe, porque a minha mãe tinha 42 anos, mas nunca mais trabalhou. Tenho que contar. Essa era eu, tinha eu pai 12 anos. Eu estava, porque nós, naquela altura, quando eu tinha 12 anos, as senhoras aproveitavam os fatos, que eram bons tecidos feitos aqui na Covilhã, iam para a Inglaterra, depois vinham com os carimbos de Inglaterra para cá, como sendo feitos lá, e não, iam da Covilhã para lá. Eu tenho a certeza, não estou a dizer mentira, naqueles anos em que eu tinha 10, 12 anos e até mais. Então eu fui, e as senhoras, depois os fatos dos senhores já estavam assim muito usados, muito vistos, ia para desmanchar. Eu desmanchava sem cortar nada, depois com uma escova escovava aquele cotão que estava por dentro nas costuras e com um pano molhado, chamava-se, ressoava aquilo tudo para tirar os vincos, para ficar bonito, e era feito do lado do avesso. Eu estava a fazer esse trabalho, não é? E o filho da patroa, que seria da dona, seria pai da minha idade, mas muito gordo, o menino da mamã, pronto. Com um canudo, punha um alfinete na ponta de um rolinho de papel, para as minhas pernas. Eu dizia: ó menino Zé Luís, está-me a magoar, e tal, era assim. E ele ria, outra vez outra, até que chegou a fazer sangue na minha perna. Eu fui-me a ele com a escova, a escova estava a escovar, fui-me a ele, peguei nos pelos da escova com o pau para baixo. Eu dei-lhe uma tareia, ele até se deitou lá em cima de um divã, eu bati, até cansar. E ele chorou, porque ela era gorda, mas não prestava para nada, eu era magrinha. Eu era magrinha e tinha muita vida, muita agilidade. O que é que acontece? Daqui a bocadinho a mãe vem, toca a campainha, trim, e assim, que era ela a dar o sinal, que era a mestra que vinha aí. Eu foi logo para a porta: mamã, a Lourdes fez-me isto assim, assim. Ela vem direita a mim, o miúdo até tinha assim marcas vermelhas da escova. Ela vem direita a mim, trás, dá-me assim 2 estaladas, sem eu contar. Eu agarrei, fui direita à cozinha, onde tinha o meu saquinho com o meu almoço, pego no saquinho e porta fora. Eu disse: para me bater, eu ainda tenho pai e mãe. Para me baterem. E vim para casa. Cheguei aqui a casa, era hora de almoço. A minha mãe tinha vindo da fábrica e disse: então, eu disse: passou-se isto assim, o menino Zé Luís bateu-me e eu não quero lá ficar mais. Para bater tenho pai e mãe. Então a minha mãe disse: pronto, então vamos lá ver se foi mesmo assim, como tu estás a contar. Fomos daqui a pé para o Campo Pequeno. Quando
chegámos lá, era num segundo andar, batemos à porta, veio a mestra logo abrir. Ai, a senhora, peço muita desculpa que eu fiz aquilo que não devia ter feito, mas o meu filho estava todo marcado, porque a sua filha bateu-lhe, então, e o seu filho não me disse porque é que eu lhe bati. Ele estava-me a picar nas pernas, a brincar, eu parece que era o divertimento dele. Como é que é? Os alfinetes vinham na ponta daquele canudo, ele assoprava para o outro canudo grande e acertava-me nas pernas. E depois ela, ai, mas pode entrar, pode ficar, e não sei o quê. E eu disse, eu não quero ficar mais aqui. A minha mãe, vai, não vou, mãe, oh mãe, eu não vou, eu não quero ficar cá mais, porque bastou que houvesse uma primeira vez, agora depois ele vai-me fazer ainda pior. Eu não, eu quero ir para o outro lado. Eu ganhava 4 escudos por dia. E a minha mãe, pronto, eu não fiquei, vim-me embora, eu não quis entrar sequer, não quero. Minha mãe, quando vinhamos a descer a escada, já amanhã tens que arranjar trabalho. Sim, mãe, eu vou à procura de trabalho. Então, aqui nesta taberna em frente, havia o jornal do Diário de Notícias, parece que era. Eu fui pedir ao Sr. João, deixe-me ver se vem aí algum anúncio. E vinha, mas vinha um anúncio para uma ajudante. Eu só era aprendiza. E eu respondi para a ajudante. Em vez de ganhar 4, era 8. Ali para o pé da igreja de Fátima. Mas eu estive lá há pouco tempo porque eu não gostei. Eu não gostei daquele ambiente que era, não gostei e fui-me embora. Mas quando me davam as coisas para eu fazer como ajudante que eu me coloquei, que não era, eu dizia às outras, como é que se faz isto? Então, tu és ajudante, já sabes fazer umas mangas, já sabes. Mas não se faz igual em todo o lado. Acho que sim, é sempre umas mangas. Mas olha, é assim. Era o que eu queria saber, como é que era. Pronto, e foi assim. Mas depois estive ali pouco tempo, fui para Rua Luciano Cordeiro, para o outro lado. E foi aí que se começou a fazer roupa por medida. Havia lá uma casa, a loja Ferrador, que começou a vender vestidos feitos. E a minha mestra começou a aderir. Então, ela cortava, não é, com o giz, e a gente tinha que fazer o vestido. Aquele não tinha provas, não tinha nada. Não era tão minucioso, já era mais a despachar. Mas foi aí que eu aprendi mais. Depois, a aperfeiçoar foi aqui em Alvalade. Foi o último sítio onde eu estive. Fazíamos os vestidos por medida e tinham saída, tinha um manequim na montra já, um manequim com o vestido. E depois fazíamos vários tamanhos, maiores, mais pequenos, mais compridos, mais curtos. Pronto. Eu aí gostava muito de estar, mas também entramos na tal coisa, 1 mês ou 2 sem trabalhar. Porque era verão, as clientes iam embora para as suas termas, para as suas quintas, para as suas moradias, não é? As suas casas da província, da aldeia, e elas levavam tudo feito, porque às vezes até tínhamos que fazer horas a mais, e depois ficávamos sem nada. Ora, quando se ganhava já era pouco, e já passávamos mal. Quando não se ganhava, não é preciso dizer mais nada, não se comia. Pronto. É por isso nós íamos à Quinta de Santo António, aqui a estes senhores, às vezes à Quinta de São Vicente, pedir qualquer coisa para nos darem. Não íamos tirar. Nós, eu e os meus irmãos, nunca tirámos nada. Porque a minha mãe dizia que não se tira nada que não seja nosso. Aquele senhor do Largo do Poço, o Dr. Juiz, que por alcunha chamavam-no Papa Léguas, porque ele dava uns passos muito grandes e ele era muito alto, magrinho. E esse senhor dizia, eu não quero que os meninos venham pôr frutos nas minhas árvores. Era ao contrário, era que não fôssemos tirar. Mas ele dizia, não quero que os meninos venham pôr frutos nas minhas árvores, porque eu dou. Eu não quero que vocês vão apanhar. Eu dou. Às vezes dava, quando tinha apanhado. Quando não tinha, não dava, não é? Depois, mais tarde, fui para essa casa, trabalhar de costura para a empregada dele. A casa das pessoas, a ganhar 50 escudos por dia. Depois, entretanto, nesses intervalos que não havia trabalho, tínhamos que ganhar dinheiro, não é? Aqui a fazer na minha casa não tinha máquina de costura para fazer, ainda não tinha máquina, que só tive aos 18 anos. Eu escrevia cartas para uma senhora que conheci na padaria, que trabalhava aqui no campo destes donos, destes senhores deste palacete, e a senhora perguntou se conheciam alguém que escrevesse cartas para o filho que estava no ultramar. Eu disse logo, ofereci-me logo para escrever.
as cartas para o Ferriel Meliciano, que era o filho dela, que estava em Angola. Não me dava dinheiro, mas dava-me batatas, dava-me couves, dava-me alfaces, dava-me favas, ervilhas, tudo o que havia na quinta, que ela tinha direito. E ela acolhia como fosse para ela e dava-me a mim, dava-nos a nós, pagava-nos assim, pagava-me. E então, quando eu vinha à noite do trabalho, é que ainda tinha que ir ler o aerograma e depois escrever logo, que ela respondia logo, no mesmo dia. E eu tinha 18 anos e a falta de trabalho e a falta de... E ela disse, a Lourdinhas vai comprar uma máquina, vá ver, porque com o dinheiro que o meu filho manda para cá, que está no banco, não está a fazer nada, ai não, até depois se eu não ganho para pagar, há de ganhar, se Deus quiser, ainda falta muito tempo para o meu filho vir, e se o meu filho vier não faz mal. Depois acabei por concluir que ela não foi buscar dinheiro do filho, mas sim do dela. Foi do dela que me emprestou, mas disse que era do filho. Mandava todos os meses, naquela altura, 500 escudos. Aí eu já tinha 16 anos, para aí, mais ou menos. E então eu escrevia e ela dava-me géneros da horta. Nunca me deu dinheiro. Então disse-me, vá procurar quanto custa uma máquina em segunda mão, porque nova não, que é muito cara. Então eu fui à Praça do Chile, ver uma loja que tinha assim uma cave e arranjei lá uma máquina de costura, uma Singer, que tenho ainda hoje, que guardo, que é a minha relíquia. Já tenho outra, mais automática, de carregar só no pedal, automática, elétrica. Portanto, mas naquela altura escolhi aquela, 2,2 contos, uma Singer. A senhora deu-me o dinheiro, eu fui comprar a máquina. Eu trabalhava noite e dia. Até dizia para as pessoas, até não quero fazer nada, não quero fazer mais. Mas aqui não chegava, porque a minha mãe queria que eu fizesse tanto quanto eu ganhava 25 escudos por dia, que foi quando eu deixei de estar na mestra. Era impossível, porque aqui os preços tinham que ser muito pobrezinhos, muito pequeninos. Então eu tinha que começar a procurar onde eu ir a casa. As pessoas, não é? Trabalhei ali no bairro Santos, na casa de uma das senhoras que era diretora do hospital, não sei se de todo, se era de uma parte, de Santa Marta, aqui do doutor Juiz, a empregada dele, que aquilo era talvez até mais que empregada, viviam lá os dois. Depois arranjei mais pessoas, Quinta de São Vicente, lá em cima, a fazer para as senhoras, para as filhas do senhor dono, do senhor Francisco Rodrigues de Almeida, para as filhas, para a mulher, era assim uns aventais, umas saias, que ela era uma senhora pequenina, muito gordinha. Eu nunca aprendi a fazer aquilo, mas eu lá me orientei, lá. Tinha que ser, não é?